Vamos lá, galerinha do terceiro ano do ensino médio agora, preparação para o Enem a todo vapor, questão número 185 da apostila de vocês, tá? Na primeira parte de equações, então o que a gente viu na última aula. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Aí ele dá o gráfico pra gente, né? A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça, como a gente vê na figura, né? Em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sob o eixo x. Então essa informação é a chave da questão, hein? Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é. Então ele quer ali o valor do C. Bom, para resolver essa questão, você vai ter que se lembrar de um princípiozinho super importante no estudo das funções do segundo grau. Bom, toda função do segundo grau ela tem o seu delta. O delta é o discriminante, vem lá da fórmula de Bhaskara, né? O delta ele é b ao quadrado menos 4ac. Ok. Quando esse delta for negativo, aliás, perdão, estou no caso onde ele é positivo. Se ele for positivo, quando eu resolver a minha função, ou seja, quando eu achar as raízes da função, se o delta for positivo, eu vou encontrar dois valores diferentes, certo? Se eu encontro dois valores diferentes, a minha função ela vai bater no x duas vezes, ó, aqui num ponto 1 e no ponto 2, onde esse ponto 1 e esse ponto 2 são justamente essas duas raízes, tá bom? Agora vamos para a situação onde o delta é negativo. Se o delta é negativo, eu não acho raiz real. E se eu não acho raiz real, ele não toca nunca no eixo x, porque o eixo x é o eixo dos números reais, certo? Então as raízes complexas, elas não aparecem no gráfico de uma função do segundo grau, né? Lembrando que isso aqui também é para o a positivo, né? Com cavidade para cima. Então o que pode acontecer aqui? Se o a for positivo, ele não vai tocar assim, e se o a for negativo, ele não vai tocar assim. Então só para variar um pouco o padrão, a gente vai colocar aqui, ó. O meu gráfico ele não toca nenhuma vez no eixo x, certo? Agora, se o meu delta for zero, o que vai acontecer? Vai acontecer essa terceira situação. O delta é zero, veja lá, b ao quadrado menos 4... Não. Deu zero. Então, menos b mais ou menos raiz de zero. Então, se eu somar ou subtrair zero na hora de achar a raiz, não vai dar o mesmo valor? Então, acontece que quando o delta for zero, eu tenho uma raiz só. Se eu tenho uma raiz só, o meu gráfico ele vai bater uma vez no x. Vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Ele vai tocar uma única vez. Ou por cima, se a concavidade for para cima, ou para baixo, se a concavidade for para baixo. Vê bem esse gráfico aqui, meu querido. Não lembra muito o que aconteceu nessa questão do Enem? Então ele falou pra gente que aquele ponto era o vértice, e ele toca uma única vez no eixo x, ou seja, o delta dessa função aqui, que é a função que ele deu no exercício, é zero. Então vamos escrever a expressão para o delta dessa função. Então o delta ele é o discriminante, ele vale b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quanto é que vale isso? Bom, o b é menos 6, então menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a, o a é 3 meios, então vezes 3 meios, vezes c, c é c mesmo, né? A gente não tem o valor do c. E veja, menos 6 ao quadrado é 36. 4 corta com 2, fica 2 aqui em cima. Menos 2 vezes 3 vezes c vai dar menos 6c. Olha o que aconteceu aqui. Esse é o valor do meu discriminante. Como eu sei que o gráfico toca uma vez só, que é essa figura que está lá anunciado, eu vou falar que isso aqui vale, então, zero. Certo? Jogo 6c para lá, 6c é igual a 36. Jogo 6 dividindo, eu encontro então que o meu c ele vale 6, e essa é a medida da altura da taça em centímetros. Então, viu só? Você precisou de lembrar esse conceito, né? Nas funções do segundo grau, para conseguir resolver a questão. E não era uma questão tão complicada, né? Não era das questões mais complicadas. Vamos ver então mais uma questãozinha aqui agora
de máximos e mínimos? Bom, vou tirar de cena aqui, sai a nossa questão do Enem, tuf, tuf. Entra a nossa questão aqui de máximos e mínimos, do IMED, tuk, tuk. Em um determinado mês, o lucro de uma indústria de cosméticos é expresso por... Aí ele tem a expressão do lucro, em que X representa a quantidade de cosméticos e L de X representa exatamente o lucro dessa empresa. Bom, a pergunta: o valor do lucro em reais nessas condições, o lucro máximo em reais atingidos por essa indústria corresponde a... Bom, o que seria então o meu lucro máximo? Sempre que a gente fala de função do segundo grau, de máximo ou de mínimo, tem que vir uma coisa na sua cabeça que é x e y do vértice, ok? Então veja, x e y do vértice é o quê? Se eu tenho uma função, tá? Agora eu não estou mais aqui, só não apaguei o quadro todo, tá, pessoal? Vou pegar esse pedaço aqui. A gente tem que o x e o y do vértice, você tem lá a minha função do segundo grau, x e y, você tem lá uma parábola, certo? O vértice seria esse ponto mais baixo, no caso onde a minha parábola tem concavidade para cima, e vai ser o ponto mais alto quando a concavidade é para baixo, certo? Onde o meu x, ele vai dar o valor que faz com que aquilo seja mínimo, aqui nesse caso, ou o valor com que aquilo seja máximo nesse caso, certo? E o y do vértice é o próprio valor máximo ou mínimo da função. Então vamos voltar no enunciado só para ver o que ele quer que seja máximo ou mínimo. Ele quer que seja o lucro, certo? Lucro máximo. Nessas condições, o lucro máximo. E o lucro, ele é o x ou ele é o y? Bom, x representa vendas e y representa lucro. Então, como ele quer o lucro máximo, eu vou calcular o y do vértice. Se eu calculasse o x do vértice, o que eu ia obter? Eu ia obter o valor de x que dá o lucro máximo, ou seja, quantas vendas eu tenho que fazer para ter o lucro máximo. Não é o que ele quer o valor do próprio lucro, certo? Então, só vou escrever aqui no quadro antes de abrir a câmera para você enxergar. Eu vou escrever a expressão dele, vou escrever também as fórmulas do x do vértice e do y do vértice para você relembrar, certo? E o que a gente vai ter que calcular nessa questão, então? A gente vai ter que calcular o meu y do vértice. Então, L de x é menos x² mais 10x mais 11. Vamos lá? Então, o que seria o meu lucro máximo? Seria o y do vértice. O y do vértice é essa formulazinha aqui. Então, o y do vértice, ele é menos delta sobre 4a. Se você fica mais seguro de fazer o delta separado, faça o delta separado. Vamos lá. Delta, então, ele é b² menos 4ac. Então, nesse caso, o b é 10, vai ficar 10², menos 4 vezes menos 1 vezes 11. Certo? 10² é 100. Menos com menos dá mais, então esse aqui vai ficar 10 mais 44. Então, meu delta ele é 144. Uma coisa importante é que normalmente a gente espera que a questão bonitinha vai dar um delta² perfeito, como aconteceu aqui, né? Só que nas questões de máximos e mínimos eu não preciso tirar a raiz do delta, então nem sempre o enunciado vai fazer com que dê um quadrado perfeito, tá bom? Então, se você está se exercitando aí, você vai perceber que nem sempre é um quadrado perfeito. Só que em máximos e mínimos não precisa, porque eu não vou tirar a raiz, né? Então eu só jogo ele direto aqui, é um erro muito comum, inclusive. Em vez de jogar o 144, você jogar 12. Muito cuidado, aqui não é raiz de delta, igual é na Bhaskara, né? Aqui é só o delta. Então vamos substituir o y do vértice, o lucro máximo. Ele vai ser menos delta, então menos 144, dividido por 4 vezes a. O a é menos 1. Então o meu y do vértice vai ser menos com menos dá mais. 144 dividido por 4 vai dar ali 2, 24, 6, né? Então vai dar 36. 36 positivo. Então o lucro em milhares de reais, se não me engano, né? Vamos voltar para o enunciado. O lucro da empresa
numa indústria de cosméticos, isso, em reais. Então, LDX é o valor em reais mesmo, então a empresa lucrou R$36. Que triste, hein? Eu acho que o cara esqueceu de colocar o milhares de reais anunciado, mas tudo bem. De qualquer forma, o gabarito vai ser a letra B de bola. Show, pessoal. Um forte abraço para vocês, boa semana, bons estudos para todos e qualquer coisa estou à disposição. Até a próxima.